paz a todos que me ouvem nesse momento. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para você. Irmãos, eu vim aqui falar sobre uma temática, mais precisamente sobre aquele assunto que muitos afirmam que depois que o diabo foi derribado do céu, ele continuava tendo acesso à morada de Deus. Eu não sou contrário ao entendimento de que Satanás realmente ele tinha acesso a Deus, mas não precisamente no céu, morada de Deus. E muitos usam esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 22, versículo 19, que trata sobre a visão de Micaías. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Aqui primeiro nós temos um Deus confuso, né? Um Deus que não sabia o que fazer. Segundo, um Deus que se contradiz, porque se Deus estava decretando, determinando que um espírito de mentira ele saísse para como seu servo, como um baluarte para exercer aquela função, então não haveria muita diferença entre Deus e o diabo, porque a Bíblia diz que aquele que veio mentir, que desde o princípio não permaneceu na verdade, foi Satanás. E segundo as Escrituras, nós percebemos que Deus é aquele que se apresenta como aquele que não mente. Número 23:19 diz que o Senhor não mente. Se a gente olhar João capítulo 14, versículo 6, o Senhor diz assim, que Ele é o caminho e a verdade, não a mentira. Ele é a verdade. E contrapõe João capítulo 8, versículo 44, falando que o diabo é o pai da mentira. Então não poderia, de modo algum, aquele espírito estar realmente, literalmente, no trono de Deus. Primeiro porque Deus é soberano, Ele sabe o que faz, o mundo não está entregue na mão do acaso. Deus, ele realmente, ele se preocupa com o ser humano, não tenta o ser humano, como diz em Tiago capítulo 1, versículo 13, que diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Então, se tomarmos essa visão como literal, nós vamos ter esses problemas. Um Deus que não tem condições de governar o mundo e tem que pedir conselho a anjos e se valer, inclusive, de espírito maligno. Então, eu creio piamente que depois da queda do diabo, ele não teve mais acesso ao trono, ao céu, morada de Deus. Até porque a palavra céu, ela é polissêmica. Ela tanto pode se referir ao céu, morada de Deus, como ao espaço sideral, como também a camada terrestre, né? Ao espaço entre a terra e como é que diz? E a atmosfera, na verdade. Então, assim, aquilo ali a gente só pode entender como uma visão. A Bíblia diz que em uma visão, Pedro, ele viu vários animais imundos e escutou uma voz de Deus dizendo assim: Pedro, mata e come, né? Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, de maneira nenhuma entrará coisa imunda na minha boca. Aqueles animais que Pedro viu, ele não estava literalmente no quarto de Pedro, no terraço da casa de Pedro. Ele não estava literalmente ali. Assim como na visão de Isaías, quando ele coloca, a Bíblia diz que um anjo, ele traz uma tenaz, um dos querubins, né? Serafins,
que há uma classificação aí de anjo, né? Querubim, serafim, anjos comum, normal. E um dos serafins voou para ele e disse, e tocou, pegou uma brasa do fogo, né, com matenais, e toca os lábios de Isaías, e ele disse, tua iniquidade foi tirada. Não queremos acreditar que naquela visão de Isaías, ele realmente teve os seus lábios literalmente queimados. A gente não pode entender dessa forma, entendeu? Porque o texto não apresenta isso. Agora, naquela visão, Deus queria comunicar algo a Isaías, mostrar o seu pecado e com certeza trazer um arrependimento verdadeiro por parte de Isaías, ou suscitar, né, um arrependimento verdadeiro por parte de Isaías, e inclusive, certo? E inclusive comissioná-lo para a questão do prenúncio do Messias, do pecado das nações, o pecado de Israel e vice-versa. Então, concluindo aqui essa parte, a gente precisa diferenciar uma coisa literalidade, é aquilo que realmente acontece no Cronos, e outra coisa é figurada. E isso no sentido figurado passa a ideia de Deus querendo comunicar algo para as pessoas. E muitas vezes ele se vale realmente das visões. Não que aquilo exatamente tenha acontecido no céu, morada de Deus. Mas naquele momento Deus estava querendo dizer que Acabe estava entregue na mão de falsos profetas que estava agindo com um espírito mentiroso, tá certo? E agia com um espírito mentiroso, até porque no contexto 400 profetas falaram a mentira e o profeta de Deus, que era Micaías, só ele falou a verdade. Então veja, que nem assim Deus se utilizou daquela suposta mentira por parte de um espírito. Porque o único profeta que estava ali da parte de Deus verdadeiro transmitiu realmente o que estava acontecendo de verdade e o que sucederia caso ele realmente seguisse o conselho dos falsos profetas. Então, esse falso espírito maligno, não estava no céu, mas se tratava de uma visão. Que Deus abençoe a cada um de nós e que venhamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Fique em paz.